Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao seu professor assim que voltarmos à escola para validar os seus estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI Ler e Escrever e o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupe caso a gente pule alguma atividade, certamente nós realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando, sentindo, fazendo de repente um diário. Pesquise sobre os assuntos que você ficou curioso e compartilhe com os seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se bem, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Nesse roteiro vamos iniciar a sequência didática Produção e Destino do Lixo. A sequência didática do quarto ano é Produção e Destino do Lixo e encontramos essa sequência a partir da página 197. Mas por que uma sequência didática sobre a produção e o destino do lixo? A discussão desse tema possibilita a educação da criança para a preservação do meio ambiente no sentido de favorecer o desenvolvimento de ações que estimulem o protagonismo infantil para que haja uma atuação de intervenção na comunidade escolar e, por que não, em outras situações sociais mais amplas. Para realizar as atividades, lembre-se sempre de colocar a data e registrar o que fizeram no caderno de língua portuguesa e no livro, ok? Vamos às atividades? Atividade 1A, apresentação do tema, página 197. Vamos conversar um pouco sobre o lixo que produzimos em casa? Pense comigo. O material que recolhemos na nossa casa como lixo poderia ser reaproveitado? Acha que poderíamos produzir menos lixo? Como? Acham que é importante nos preocuparmos com a quantidade de lixo que produzimos? Por quê? Quais tipos de lixos vocês produzem em casa? E para onde vai todo o lixo que nós produzimos? Agora que nós já pensamos um pouquinho sobre o lixo que produzimos na nossa casa, vamos observar as imagens da página 197 do livro e descrever cada uma delas com detalhes, para que depois a gente responda as perguntas que eu vou fazer. Como essas imagens relacionam-se com aquilo que nós estávamos conversando? Em que locais o lixo que aparece nas imagens se encontra? Que consequências esse lixo pode acarretar para esse ambiente? Você acha que isso tudo aí é lixo? Quais tipos de lixo aparecem nessas imagens? Alguns desses materiais poderiam ser reaproveitados? O que será que acontece com todo esse lixo? Faça aí em seu caderno de língua portuguesa uma anotação sobre isso que nós conversamos. Para ficar bem organizado o resultado dessa nossa conversa, faça o seguinte: 2 listas. O que já sabemos sobre o lixo e o que ainda gostaríamos de saber. Lembre-se de colocar a data e o seguinte título: O que já sabemos sobre o lixo, combinado? Atividade 1B, levantando questões e analisando fontes de informação, página 198. Nesta atividade definiremos o que queremos saber sobre o tema que estamos trabalhando.
Iniciaremos com a leitura do texto O Lixo e Sua Classificação na página 198 do livro. Acompanhe a leitura comigo. O lixo e sua classificação. Você sabe como o lixo pode ser classificado? E em sua casa, como você classificaria? Lixo é decorrente de atividades humanas domésticas ou industriais. Pode ser classificado como orgânico quando sua origem é animal ou vegetal, como restos de alimentos, excrementos e folhas de papel, e também pode ser inorgânico quando é composto por vidro, plásticos e metais. Temos também outros exemplos de lixo, como o lixo eletrônico, formado por eletrodomésticos, televisores antigos, placas e circuitos de computadores, entre outros. É importante ressaltar que esse tipo de resíduo não tem a capacidade de se decompor sozinho no meio ambiente ao longo do tempo, ou seja, não são considerados biodegradáveis. Atualmente, observamos um aumento do volume de lixo em todo o país, resultado da industrialização e da ampliação do consumo, que utiliza de embalagens de baixo custo e produtos com ciclo de vida mais rápido, e que exige coleta especial e descarte específico, como pilhas e baterias de celulares, pneus, sofás e móveis. Agora que fizemos a leitura juntos, respondam oralmente e depois registre suas respostas no seu caderno. O que é lixo orgânico? Se lixo se refere a materiais descartados pelas atividades humanas, vamos pensar em algumas atividades que o homem desempenha no dia a dia, no trabalho, no lazer ou em outras atividades que produzam lixo. Considerando esses tipos de atividades humanas, escolha uma delas e faça uma lista registrando que tipos de lixo essa atividade gera. Eu vou te dar um exemplo. O trabalho da merendeira. O trabalho da merendeira é uma atividade humana. Que tipo de lixo gera essa atividade? A merendeira descarta lixo orgânico, cascas das frutas, dos legumes, verduras, restos de comida e também lixo reciclável, como as embalagens de molho, de leite, entre outras. Você entendeu? Agora é sua vez de escolher uma atividade e dizer que lixo ela gera. Vamos então para a próxima leitura, a importância da reciclagem. A importância da reciclagem. A coleta seletiva do lixo e a reciclagem são essenciais para auxiliarem a reduzir o consumo de energia e a poluição do meio ambiente. Dessa forma, colaboram com a manutenção da vida no planeta e também do meio ambiente. O material coletado no lixo pode ser separado e reaproveitado como matéria-prima em um novo processo industrial, voltado à fabricação do mesmo material. Os exemplos desse tipo de reciclagem incluem o papel e o vidro. Latas de alumínio e fios de cobre também são considerados materiais recicláveis. Estes metais citados podem ser usados em novos processos industriais para fabricar novos produtos. Muitas empresas usam a reciclagem como vantagem para reduzir custos, ampliar os lucros e ainda preservar sua imagem e reputação junto aos consumidores. Além disso, a reciclagem pode diminuir o desemprego devido à formação de cooperativas que arrecadam o lixo para ser reciclado. Agora que terminamos a leitura, vamos pensar sobre algumas perguntas de seu interesse sobre esse assunto. Essas perguntas não estão no seu livro, por isso, se precisar, pause a videoaula para anotá-las ou volte à videoaula se for necessário. Pense e responda em seu caderno. O que mais você acha que seria importante saber sobre o lixo? Como poderíamos saber mais sobre este assunto, a classificação do lixo e sobre a reciclagem? Onde nós poderíamos procurar? Onde podemos buscar informações que ajudem a responder nossas dúvidas? Faça uma lista. Vou deixar as perguntas na tela há uns instantes para que você possa copiá-las. Se preferir, como eu disse, pause o vídeo, assim pode escrever com mais calma. Atividade 2A, leitura do texto e elaboração de resumo, página 199. Nesta atividade, nós aprenderemos como fazer um resumo de texto identificando as partes mais importantes dele.
O texto que vamos ler, para resumir, é o problema do lixo produzido em ambientes urbanos, que está na página 199. Mas você sabe o que é um resumo? Ou para que ele serve? Nós podemos ler pelo simples prazer de ler, como um conto, uma história, um poema, ou podemos ler para estudar, ou seja, para aprender sobre algum assunto. O resumo é um procedimento que usamos para estudar um texto. Assim, quando precisamos reler o texto, podemos ler somente o resumo e não o texto inteiro. Fica bem mais fácil estudar assim, não é mesmo? O resumo reorganiza as informações, destacando o que considera essencial. Vou te dar um exemplo. Vamos usar o texto Lixo Orgânico e Inorgânico do livro Coletânea de Textos do Ler e Escrever. Eu vou fazer primeiro a leitura, ok? Lixo orgânico e inorgânico. Todo lixo pode ser dividido basicamente em material orgânico e inorgânico. Orgânico é todo dejeto biodegradável, como restos de comida, cascas de fruta, por exemplo, que será decomposto pela ação de micro-organismos, o que se chama apodrecimento. Largado na rua, esse lixo apodrecido servirá de alimento a ratos, baratas e moscas, transmissores de doenças. A parte inorgânica do lixo é composta de dejetos que não apodrecem, como papel, plástico, borracha, metais e vidro. Tais restos também contribuem para a proliferação de formas daninhas de vida, para as quais servem de ninho. Além disso, podem causar estragos quando não são varridos das ruas. Com a chuva, plásticos e papéis navegam na enxurrada até as bocas de lobo e galerias pluviais, que, se não forem limpos periodicamente, entopem, provocando as inundações tão conhecidas dos habitantes das grandes cidades brasileiras. Super interessante, maio de 1989. Agora que lemos, vamos pensar nos trechos mais importantes e nós faremos isso juntos, viu? Vamos grifar o que consideramos essencial, ou seja, o que não pode faltar em nosso resumo. Veja como eu fiz. Lembrando que resumo não é simplesmente cortar um texto, mas sim escolher as informações mais importantes. Reescrevendo somente o que destacamos com o marca-texto ou lápis de cor, teremos o texto resumido, mas com todas as informações importantes. Quando tivermos que reler o texto para estudar, ele será mais objetivo, facilitando os nossos estudos. Agora, vocês farão a mesma coisa com o texto O Problema do Lixo Produzido em Ambientes Urbanos, que está na página 199 do livro. Só que primeiro, vamos ler juntos, sem interrupções. O problema do lixo produzido em ambientes urbanos. Como podemos definir o lixo? O lixo é o que sobra, ou seja, o que é descartado, aquilo que está quebrado e sem condições de uso e precisamos descartar. As embalagens, objetos e brinquedos quebrados e resíduos de alimentos são exemplos de resíduos que descartamos todos os dias, mas que ainda podem ser aproveitados de diversas formas e devem ser reciclados quando possível. Mas de onde vem o lixo? O lixo vem de diversos lugares, das nossas casas, escolas, restaurantes, supermercados, lojas e feiras, ruas, dos hospitais, indústrias, vias públicas, empresas, entre outros. Você já parou para observar a quantidade de lixo que geramos? Observe o lixo que se acumula na sua casa em 1 ou 2 dias. Pode não parecer muito, mas imagine se você juntá-lo por 1 mês. Imagine agora todos os lugares produzindo lixo todos os dias. Já parou para pensar quanto lixo será que uma cidade produz? Milhares de toneladas de lixo são produzidos todos os dias em cada cidade. Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão. Agora pense e responda oralmente. O que você entendeu do texto? Quais as ideias que pôde aprender?
Caso tenha algumas palavras desconhecidas no texto, procure o significado delas num dicionário físico ou online. Vamos agora ler parágrafo por parágrafo para compreender melhor e destacarmos as partes mais importantes. Para grifar, use o seu lápis de escrever. Assim, caso mude de ideia, pode apagar e grifar novamente. Vamos ler o primeiro parágrafo? Como podemos definir o lixo? O lixo é o que sobra, ou seja, o que é descartado, aquilo que está quebrado e sem condições de uso e precisamos descartar. As embalagens, objetos e brinquedos quebrados e resíduos de alimentos são exemplos de resíduos que descartamos todos os dias, mas que ainda podem ser reaproveitados de diversas formas e devem ser reciclados quando possível. O que você compreendeu? Agora escolha o trecho que traz a informação mais importante ou que melhor revele o que foi lido. Grife o trecho. Vamos ler o segundo parágrafo. Mas de onde vem o lixo? O lixo vem de diversos lugares. Das nossas casas, escolas, restaurantes, supermercados, lojas e feiras, ruas, dos hospitais, indústrias, vias públicas, empresas, entre outros. O que você compreendeu? Agora escolha o trecho que traz a informação mais importante ou que melhor revele o que foi lido. Grife o trecho, que agora nós vamos ler o terceiro parágrafo. Você já parou para observar a quantidade de lixo que geramos? Observe o lixo que se acumula na sua casa em 1 ou 2 dias. Pode não parecer muito, mas imagine se você juntá-lo por 1 mês. Imagine agora todos os lugares produzindo lixo todos os dias. Já parou para pensar quanto lixo será que uma cidade produz? Milhares de toneladas de lixo são produzidas todos os dias em cada cidade. Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão. O que você compreendeu? Agora, escolha o trecho que traz a informação mais importante ou que melhor revele o que foi lido. Grife o trecho. Faça a leitura somente dos trechos que você grifou e responda. A ideia principal do texto aparece? Todas as informações importantes estão aí? Caso precise, retome cada parágrafo para analisar novamente o trecho mais importante. Agora que você já grifou e conferiu, reescreva o que você grifou no seu caderno de língua portuguesa. Não se esqueça de colocar a data e de qual atividade estamos falando. Este resumo deve ter no máximo 10 linhas. Neste momento, caso precise, peça a ajuda de um adulto. Algumas atividades não parecem tão simples, mas não se preocupe. Se você tiver dúvidas, anote tudo e entre em contato com os canais disponibilizados pela sua escola. Os professores e as professoras estão prontinhos para te ajudar. Vamos relembrar quais são as atividades dessa semana? Atividade 1A, página 197. Pensar sobre o lixo que produzimos em casa. Observar as ilustrações da página 197 e refletir sobre o que sabemos sobre o lixo e o que gostaríamos de saber, organizando 2 listas com esses registros no caderno. Atividade 1B, página 198. Realizar a leitura do texto O lixo e sua classificação, na página 198. Responder às questões sobre o lixo orgânico e os diferentes materiais descartados pelas atividades humanas, registrar no caderno. Realizar a leitura do texto A importância da reciclagem, página 198. Responder às questões sobre como podemos aprender mais sobre o lixo e a reciclagem, registrando essas informações no caderno. Atividade 2A, página 199. Leitura do texto O problema do lixo produzido em ambientes urbanos, página 199. Elaboração de resumo a partir dos exemplos oferecidos pela professora. O resumo deve ser registrado no caderno. E com essa atividade encerramos a semana. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para um adulto entrar em contato com o professor de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou ainda pelo e-mail parafazerencasa@se-pmmc.com.br.
Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais utilizando a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Mas, se caso perderem alguma aula ou esqueceram de assistir de alguma semana, não se preocupe, porque elas continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir as videoaulas quantas vezes quiser e achar necessário. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.